Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de Biologia, Genética Básica. Então, genética, como vimos anteriormente, é o estudo dos genes. Na primeira lei de Mendel, a gente viu casos em que cada gene e seus alelos estavam associados à expressão de uma característica, certo? A exceção disso é a pleiotropia. Pleiotropia são casos em que um gene e seus alelos estão ligados a mais de uma característica. Tá? Então, a gente viu o exemplo lá dos ratinhos, da pelagem do ratinho, onde tanto a pelagem como o comportamento dos ratinhos estavam associados a apenas um gene. Então, o mesmo gene que determinava a cor da pelagem clara, determinava o ratinho ser mansinho. Tá? Então, quando um gene determina duas ou mais características, são casos de pleiotropias. Depois a gente viu um pouquinho de segunda lei de Mendel, e a segunda lei de Mendel trata sobre mais de um gene. Tá? Então, basicamente a gente pode estudar duas características diferentes, sendo governadas por dois genes e sua distribuição, mas também tinha os casos peculiares de interação gênica, onde dois ou mais genes juntos determinavam apenas uma característica. Certo? Então, o caso clássico que vimos foi a crista das galinhas. Tem uma relembrada. Era a interação dos dois genes para determinar o tipo de crista das galinhas. Outro caso específico de interação gênica que vimos é a epistasia. Então, a epistasia é quando eu tenho um gene que vai desligar a expressão de outro. Como vimos lá o exemplo tanto da cor das abóboras quanto a pelagem dos labradores eram governadas por dois genes. Um desses genes continha um alelo que desliga a expressão do outro gene, alterando dessa forma a expressão do fenótipo. Tá? Se o alelo que desliga o outro gene é um alelo dominante, chamamos de epistasia dominante. Se esse alelo que desliga o outro gene é um alelo recessivo, chamamos então de epistasia recessiva. Dei uma relembrada na aula de epistasias. Tá? Então agora vamos ver um pouquinho de outro caso peculiar de interação gênica, que é a herança quantitativa. Ela tem esse nome bem expressivo porque justamente é a quantidade de um tipo de alelo que vai determinar o fenótipo. Vai ficar bem claro com o exemplo que eu vou dar. Então, em 1913, Davenport descobriu que a pele, a tonalidade da pele humana é determinada por dois genes. Sem muita criatividade, ele deu o nome de gene A e gene B. Tá? Então, tanto o A quanto o B vão determinar a quantidade de melanina que vai estar presente na nossa pele. Um histórico evolutivo, né? O ser humano tem uma origem na África e teríamos origem de pele escura. Conforme saímos da África, os antepassados saíram da África e migraram para o norte, fomos perdendo pelo e a nossa pele foi clareando com excesso aí de sintetização de vitamina D. Tá? Mas mais detalhes dessa história vamos deixar para as aulas de evolução. Voltando para a genética. Então, a pele humana é determinada por dois genes que interagem para a expressão da tonalidade, para a quantidade de melanina em cada pele. Tá? Em herança quantitativa, cada um dos alelos de cada um desses genes vai determinar maior ou menor expressão de melanina. Então, nos casos de herança quantitativa, não temos mais o padrão de dominância, e sim temos alelos que expressam a característica e alelos que não expressam. Geralmente, notamos os que expressam as características com a letra maiúscula. Então, vai lembrar a gente um pouco da notação dos alelos dominantes, mas esse não é o caso. Não é que um domina, um não silencia o outro. E sim tem alelos que se expressam, outros que não. Tá? Então, no caso da pele humana, governada pelos genes A e B, como descoberto lá por Davenport em 1913, existem alelos de A, que é o azão, que vão determinar mais expressão de melanina do que o azinho. E o B também, Bzão expressa a quantidade de melanina, Bzinho não. Dessa forma, a gente encontra 5 padrões de tonalidade de pele em humanos. Tá? Começando pela mínima quantidade de melanina, que é expressa quando eu tenho azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, nenhum alelo para maior expressão de melanina. Aí vamos um pouquinho mais, o meu tom de pele, determinado por um
azão ou um Bzão, e os outros 3 alelos azinho, ou seja, um expressando melanina, outros não. O mulato médio, dito mulato médio, é quando eu tenho 2 alelos expressando melanina e 2 não, seja ele 2 azão ou 2 Bzão, ou um azão, um azinho, um Bzão, um Bzinho. Tá? E o mulato escuro é quando eu tenho 3 alelos que expressam melanina e um que não expressa, e a pele negra é quando eu tenho todos os alelos expressando melanina, então a máxima expressão de quantidade de melanina, certo? Tá? Para confirmar se vocês entenderam mesmo, então eu quero que vocês postem o resultado da proporção genotípica e fenotípica do cruzamento entre 2 mulatos médios de híbridos. Se tiver alguma dúvida em algum termo, voltem para as aulas anteriores ou postem a dúvida, não fiquem com dúvidas, certo? Então, bom estudo a todos e continuamos aí firmes e fortes no nosso estudo da genética. Um grande abraço para todos.